Bom, depois de um relato desse, depois de uma situação complicada, onde um médico alerta que a gente pode ter dias sombrios, a gente traz a atualização do coronavírus para que as pessoas que estão em casa possam entender como é que está esta situação. Luan Lucas, mostra pra gente então. Boa tarde, Júnior, para você, pessoal de casa que acompanha. Como você bem falou, a situação é bastante grave. A gente passa a destacar agora os números que estão nesse momento em toda a região do Vale do Rio Tijucas e também da Costa Esmeralda. A gente começa atualizando com a situação na capital do Vale. A situação por aqui também bastante complicada. A gente, para quem acompanha diariamente o Jornal VIP, vai lembrar que na última sexta-feira nós falamos que a cidade chegou a 5.000 casos. Olha só a diferença da última sexta-feira para hoje. 248 pessoas foram infectadas em apenas uma semana. Nesse momento, o número também bastante alto no número de casos ativos. São 138 pessoas que estão nesse momento com o vírus ainda ativo no organismo. E 63 óbitos, um número que também cresceu durante essa semana. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas mais uma morte também no Hospital São José e daqui a pouco também a gente vai atualizando essas informações. Lembrando que essa morte ainda não entra nesse número, mas que em breve deve se confirmar também como provocada pelo coronavírus. Agora vamos falar da parte boa aqui no município de Tijucas. O número de vacinados também está na sua tela, ó. 1.385 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 786 receberam a segunda dose da vacina. Nesse momento, tem informações que vão chegando para a nossa equipe de jornalismo, pessoas que já foram vacinadas, que tiveram a Covid-19 e acabaram tendo poucas sequelas, não tiveram praticamente nenhum problema, nem praticamente nada mais grave, né? Então isso já mostra a eficácia da vacina nesse momento. Vamos para o município de Canelinha? Por lá, a cidade bateu, então um número que também a gente comentou na sexta-feira que deveria bater nessa semana, então todos os prognósticos aí vão se confirmando. 1.009 casos confirmados, nesse momento apenas um ativo e 16 óbitos. O número de mortes também subiu nessa semana, foram mais duas lá no município de Canelinha, que chega agora a 16. Vamos dar mais uma passeada pelo vale? Vamos ver como é que está a situação em São João Batista, 3.405 casos. A cidade, Júnior, recentemente, há menos de 15 dias, chegou a 3.000 casos de coronavírus e agora chega a 3.405, um número muito alto no município de São João Batista, número muito alto, dá para dizer gigante, é o número de casos ativos. 272 pessoas estão com vírus nesse momento ativos no organismo e 48 óbitos. Notícia boa também para São João Batista, drive-thru nesse final de semana para atender os idosos, então o número de vacinados deve crescer, a cidade está num ritmo até um pouco mais acelerado em relação às outras na questão da vacinação. Vamos passar aí para Nova Trento. Nova Trento também, 1.484 casos confirmados. Nesse momento, 7 permanecem ativos e por lá, 7 óbitos. Cidade do hospital, que a gente acabou de falar, que tem informação ainda sobre o hospital de Nova Trento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos para a próxima cidade, Major Gercino, uma das referências aí da região no enfrentamento à pandemia, 246 casos confirmados, apenas 4 ativos e por lá 6 óbitos. Essa é a situação do Vale do Rio Tijucas, Júnior. Perfeito. Aí a gente sai do Vale do Rio Tijucas, vai lá para o litoral. Litoral a gente sabe que a incidência é maior, né? Por lá o número é muito maior, até pelo tamanho das cidades e tamanho da população, principalmente de Itapema. Por lá a gente já vê pelo número de casos confirmados que são 9.536. Então vai se aproximando aí dos 10.000 casos, 10.000 pessoas que foram infectadas pela doença durante um ano de pandemia. 289 permanecem ativos, número alto, não tão grave quanto é o de São João Batista, até pelo tamanho, né? Proporcionalmente acaba sendo um pouco mais tranquilo, mas para a região ainda é bastante alto, 289 pessoas com vírus ativos somente em Itapema. Por fim, 158 óbitos registrados no município, um número também bastante alto e bastante triste para o município de Itapema. Porto Belo, 2.660 casos confirmados, número alto, levando em consideração também a população. Por lá, 32 casos ativos, o número de óbitos também subiu essa semana, ó. Já estamos com 18 óbitos, 18 mortes confirmadas em Porto Belo. Para fechar então o litoral, a Costa Esmeralda, a cidade de Bombinhas, que chegou a 2.990 casos confirmados da doença. Hoje, então, deve bater na confirmação de fim de tarde, deve chegar a 3.000 casos confirmados. Por lá,
42 casos ativos e 36 mortes registradas, tudo isso no município de Bombinhas. Essa é a situação, Júnior, das nossas cidades, da nossa região, tanto do Vale quanto do litoral. A situação do coronavírus por lá, por todas as cidades, é bastante delicada. Essa é uma atualização daquelas que a gente não gosta, né? Nós gostaríamos de estar falando que os números estão diminuindo, mas pelo menos a gente está mostrando que os números de vacinados têm aumentado. Exatamente. A gente vai trazer, porque durante o final de semana, como eu mencionei anteriormente, já vai começar o drive-thru de vacinação no município de São João Batista. Canelinha também dará início na segunda-feira e a nossa equipe de reportagem, claro, vai estar acompanhando essa situação para tentar trazer realmente como é que está essa situação nas cidades. Os idosos aí entre 70 e 78 anos vão estar sendo vacinados, então já é um momento, um alívio, né, para a população, porque vai vendo os moradores sendo vacinados, isso vai trazendo, claro, uma sensação de alívio, mas essa sensação também é perigosa. A gente não pode achar que está tudo resolvido, né? A vacina... Não pode pensar que depois que vacinou, estou curado e ninguém vai... Vou sair na rua tranquilo, Exatamente. porque não é bem assim. Como eu mencionei, há relatos de pessoas que já receberam as 2 doses, mas tiveram a doença e não foi tão grave como a gente está acostumado, mas ainda assim tiveram diversos sintomas. Então a gente tem que tomar cuidado. E lembrando também que mesmo tendo tomado a vacina, você pode transmitir. Então isso talvez seja o mais delicado e o mais perigoso. O importante mesmo é se cuidar. Daqui a pouco tem decreto, hein? Perfeito, a gente vai falar sobre o decreto. Tem muitas pessoas que estão perguntando em relação a isso. Ia sair ontem, o governo do estado anunciou que na quinta-feira ia emitir o novo decreto. Afinal de contas, pode ou não pode? Vai funcionar ou não vai funcionar? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque tem mais informação importante e a gente até dá um prosseguimento neste assunto, Lucas. Os hospitais da região fizeram uma homenagem ou receberam uma homenagem em função das vítimas dos casos de Covid-19. Diante da Unidade Básica de Saúde do Centro de Canelinha, em um ato em apoio aos profissionais de saúde e às famílias vítimas do Covid-19. Portanto, hoje, 295 municípios estão parando neste momento para pedir socorro à população que use máscara, nos ajude nessa luta contra o Covid. Não pense que isso é brincadeira. Estamos exaustos, os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotadas. Nós precisamos que a população se conscientize e veja que não é brincadeira o que está ocorrendo. É uma tragédia, posso dizer, uma catástrofe no nosso país. Portanto, precisamos que a população use máscara, use álcool gel, se afaste das festas, dos aglomeramentos e que nos ajude, porque estamos pedindo socorro. E também estamos aqui em sentimento às famílias vítimas que perderam seus entes queridos por esse vírus. Portanto, nesse momento, vamos fazer um minuto de silêncio em prol, em decorrência desse Covid, desse vírus que está assolando a nossa nação e, por que não dizer, o nosso mundo. Então, portanto, agora, um minuto de silêncio
vamos fazer. Unidos com tantos outros hospitais, os profissionais da saúde, nós queremos fazer esse minuto de silêncio, pedindo pelos doentes, pelos familiares, pelos profissionais da saúde, pedindo ao Senhor nessa sexta-feira, quando também é lembrado São José, pedindo o fim da pandemia. Então nós vamos marcar agora um minuto, depois o Salmo 120. Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, todas as demais cidades, até aquelas que não prestaram homenagem assim como a gente viu ali, mas que estão todos os dias lutando para que o coronavírus não se propague. Parabéns a todos os profissionais de saúde. Sem dúvida, está todo mundo muito exausto, porque realmente já é um ano de pandemia, já vem se estendendo toda essa situação que a gente fala aqui praticamente diariamente. Então são formas de tentar fazer com que a população ajude esses profissionais de saúde, se sensibilizem de fato com a causa e com o trabalho deles e passem a se cuidar mais daqui em diante. Tem uma série também de manifestações, né? Faixa preta nos braços, lá nos hospitais. Tem também profissionais da saúde que estão trabalhando vestidos de preto hoje, então é uma forma de homenagear as pessoas que acabaram saindo de vida por conta da doença e também uma forma de dar força aos profissionais e às pessoas que ainda lutam contra ela. Lucas, mas vamos falar de um assunto que está tendo uma cobrança por parte do comércio, dos empresários, que é o novo decreto. Afinal de contas, existe um novo decreto? Sai esse novo decreto? Se sim, quando sai? E as empresas poderão funcionar neste final de semana? Olha, essa pergunta, a resposta dela vale R$1 milhão, porque a gente realmente está vivendo esse momento, aguardando um pronunciamento oficial feito aí pelo governo do estado, feito também pelo governador Carlos Moisés, porque até o momento está todo mundo aguardando para saber o que de fato vai acontecer. Deve sair nas próximas horas, inclusive tinha uma previsão para sair no fim da manhã, agora aí no início da tarde, mais ou menos por volta do meio-dia, meio-dia e 30, mas até o momento nada. O que a gente já pode antecipar é que nesse decreto deve conter uma nova regra. A partir de hoje, pessoas que não usarem máscaras, na verdade não a partir de hoje, né? A partir da validação deste decreto, pessoas que andarem nas ruas sem máscara poderão ser multadas em até R$500, com possibilidade do valor ser dobrado em caso de reincidência. Então essa informação já foi apurada e ela deve constar nesse decreto que deve sair nas próximas horas. É claro que a gente segue acompanhando, assim como tudo que acontece na região, a gente segue acompanhando para trazer essa informação para o pessoal de casa, mas a princípio a gente já pode antecipar em primeira mão isso, R$500 de multa para quem for visto, for pego ou flagrado não usando máscara nas ruas por toda Santa Catarina. E os comerciantes podem ficar atentos na nossa página que nós vamos trazer a atualização, se pode, o que não pode, se deve, não deve e todos os outros assuntos relacionados a esse novo decreto, como o Lucas disse, que deve sair hoje à tarde, daqui a pouquinho, esperamos. Pode ter saído inclusive agora. Vamos lá.